Boa noite a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem e que a paz do Mestre Jesus possa envolver cada coração. Bom, para a nossa reflexão de hoje, nós vamos conversar a respeito do capítulo 3 do livro Cartas e Crônicas. É uma psicografia de Chico Xavier pelo nosso querido irmão X, Humberto de Campos. Esse capítulo chama-se A Petição de Jesus. É um pedido, então, que Jesus faz a Simão Pedro, pedindo para que Simão visitasse a casa de Jeremias, pois Jeremias tinha uma filha, que se chamava Sara, e essa estava acamada, estava doente. Então, Jesus pede para que Simão Pedro visite essa família na função de ajudá-los, de auxiliá-los. Simão Pedro fica feliz com esse pedido, sentindo a confiança que Jesus depositava nele para que ajudasse a cumprir as suas tarefas, e vai então entusiasmado até a casa de Jeremias. Porém, não é assim que ele retorna da casa de Jeremias. E quando Jesus o vê voltando, regressando com um olhar entristecido, cabeça baixa, Jesus pergunta a ele o que houve, o que aconteceu, como assim? E aí então que Simão Pedro relata tudo o que aconteceu nessa visita dele à casa de Jeremias. Bom, então chegando na casa de Jeremias, ele encontra Jeremias bêbado, tomando vinho, encontra uma serva aos seus pés, embriagada também, e ainda Jeremias tira sarro de Simão Pedro, pergunta a ele quantos piolhos ele traz à cabeça, o que o demandou à procura do primeiro filho, do filho mais velho de Jeremias. Quando ele encontra Zoar, o filho mais velho, ele encontra enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecidos traficantes de Jope. Acolheu Simão Pedro aos berros, explicando que a saúde de Sara, da sua irmã, não era do interesse dele. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Ele se afastou apressado e acabou, esbarrando na dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença, contudo. Antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia roubado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar um aposento em que poderia encontrar com a Sara. Porém, ele entra numa porta errada e acaba então encontrando com Josué, que é o filho mais novo, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família a fim de espionar os movimentos. Quando ergueu o braço para me bater, para me esmurrar, supliquei-lhe que considerasse que a minha situação de visitante ali era de paz, de socorro fraterno. Embora contrafeito, me levou até o quarto de sua irmã. E aí que ele ficou mais desiludido ainda, Não duvido que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas, obscenas. Não aguentei mais e fugi horrorizado. Bom, e ainda Simão Pedro se questiona, Questiona para Jesus: Senhor, será que acaso não fui bastante claro? Será que não consegui cumprir honestamente os seus desejos, Seria justo pronunciar o nome de Deus ali naquela casa, naquele ambiente cheio de vícios, de deboche, de avareza e de obscenidade. E é então que Jesus, mais uma vez, grandiosamente, olha a resposta que ele dá a esses questionamentos de Simão Pedro. Pedro, conheço Jeremias, conheço sua esposa, conheço os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, eu apenas lhe pedi que os auxiliasse. Então, olha que resposta, olha que mensagem, que ensinamento que Jesus coloca ali para Simão Pedro. E quantas vezes, nós não estamos na condição de Simão Pedro? Quantas vezes Jesus coloca no nosso caminho, nos coloca, aliás, à frente de situações nas quais a gente pode servir, a gente pode auxiliar, nem que minimamente for.
E ao invés disso, a gente aponta os erros, aponta a situação. Jesus não queria um relatório. Simão Pedro volta com um relatório de infortúnios da casa de Jeremias, mas na verdade Jesus já os conhecia. Aliás, o Mestre conhece muito mais que nós. Deus sabe de tudo, nos conhece desde a nossa criação até o ponto que nós nos encontramos hoje. Será mesmo que ele precisava de um relator? Será que foi isso que ele pediu? Não foi esse o pedido que ele fez. Ele confiou a Simão Pedro que fosse até a casa de Jeremias para auxiliar uma enferma, uma pessoa que, embora estivesse doente, mas que não estava aceitando ajuda naquele momento, que não estava nem conseguindo enxergar isso. Então, muitas vezes, nós somos colocados, e diariamente isso acontece. E quantas as vezes que nós realmente auxiliamos naquela situação, aquela pessoa, enfim, aquele ser que sofre. Quantas vezes, se a gente colocar numa balança, qual lado será que vai pesar mais? Quantas vezes a gente aponta o dedo para uma situação que já existe, que Deus já conhece, não é mesmo? Então aqui nos cabe, na verdade, nos alertar para que nós não tenhamos esse comportamento, né? Que nós tenhamos o comportamento de auxiliar no mínimo que a gente conseguir. Muitas vezes a gente não consegue fazer muito, mas o mínimo já é o que Jesus precisa da gente para que o seu trabalho seja concluído, seja feito aqui na terra. E aliás, é só trabalhando no bem, na caridade, no amor ao próximo, que nós vamos estar fazendo a nossa parte. Essa é a nossa parte. Inclusive, no livro Migalha, é uma psicografia também de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem um capítulo que chama assim, Deus sabe, eu vou ler aqui para vocês. Então Deus conhece em verdade todos os sofredores. Não acuses ninguém pela dor que há nas ruas. Então muitas vezes a gente fica procurando um culpado para todas as situações que a gente vive, que a gente presencia. Ainda mais hoje, nesse momento que a gente vive. A internet virou um campo de guerra, um campo minado, onde um fala uma coisa, o outro aponta um erro, acaba virando uma discussão, acaba virando, na verdade, uma competição. Porque uma discussão é algo saudável. São pessoas que conversam e muitas vezes com pontos de vista diferentes, mas que não ficam tentando impor as suas verdades. Isso é uma discussão. Agora o que acontece é uma guerra, é uma competição, né? Então não agraves a luta das crianças sem lar. Não faça julgamento de supostos culpados. O que o céu quer saber é o que fazes no bem. Então é isso que importa, o que nós estamos fazendo. Que a situação é essa ou aquela, né? Que uma pessoa encontra-se em situação de equívoco, fazendo alguém sofrer, Deus já sabe disso. Agora, o que nos cabe, talvez, seja aprender a orar por aquela pessoa, se no momento a gente não puder ajudá-la fisicamente. A nossa oração, o nosso pedido para que essa pessoa tenha consciência, para que ela caia em si, para que ela se aproxime dos ensinamentos de Jesus, para que ela se aproxime de Deus, devem ser redobrados. Isso, talvez, no momento, seja o que mais de precioso e valioso a nossa ajuda possa contribuir. Não nos cabe julgar ou condenar alguém. Então Emmanuel diz, não condenes, mas ampare. Deus acredita e confia em você. Então todos nós temos essa capacidade sim de auxiliar, né? Mas não a capacidade, nós não fomos eleitos para julgar ninguém. Não somos juízes da nossa própria vida e não devemos ser também juízes, da vida dos outros. A nossa parte que nos cabe é amparar, consolar, auxiliar, ajudar. Resumindo, se não for para ajudar, que nós não atrapalhemos, não é mesmo? Então é essa a reflexão que fica para a noite de hoje, com esse texto rico, né, que Chico Xavier, através de Humberto de Campos, nos traz, para que nós nos coloquemos na posição que nós podemos ocupar, que é de ajudar, que é de auxiliar, e jamais de apontar o dedo, porque isso, né, como Simão Pedro aprendeu, Deus já sabe. Então, o que Deus espera de nós é que nós consigamos fazer a nossa parte. E eu acho que estamos num momento muito propício a isso. É um teste, é um aprendizado que
que a gente pode colocar em prática todos os dias, né? Ainda mais nesse momento tão polarizado que a gente está vivendo hoje. Nos cabe tentar instaurar a paz e não colocar lenha nessa fogueira para abastecer muitas vezes o ódio, a raiva ou uma competição que não vai ter nenhum ganhador, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, que nós tenhamos esse ensinamento na nossa mente, no nosso coração, mas, sobretudo, nas nossas ações, né? De não apontar e não julgar o erro do outro, mas talvez de ampará-lo, rezar para aquela pessoa, orar para que ela mude a frequência, para que ela, como o Haroldo Dutra sempre fala, para que ela mude o seu vetor, né? Coloque toda aquela intensidade que ela tem muitas vezes num sentimento negativo, de raiva, de ódio, de revolta, num caminho agora positivo, assim como aconteceu com Paulo de Tarso, né? Que quando mudou a direção aí, colocou toda a sua força na divulgação do Evangelho e das palavras de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a todos, que todos possam estar em paz e, sobretudo, mais que tudo, fazer a sua parte. Muito obrigada.